apresentados, os músicos, Pai, e cada irmão que está aqui, Senhor, para louvar conosco, Pai, receba, Pai amado, porque o único que é digno de louvor, de toda a honra é Ti, Senhor. E com alegria queremos tocar, Pai, essas músicas, esse louvor que engrandece o Teu nome, que mostra qual é o Teu caminho, através de Jesus Cristo. Receba, Pai, nossa oração e nosso louvor, em nome de Jesus, e as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor da igreja. Amém. Vamos louvar o Senhor essa noite. Eu particularmente estou muito feliz com o meu filho. Quem está feliz com isso? Amém. Glória a Deus. Apesar das notícias negativas, isso quer dizer que Jesus está às portas, né? Mas aí como sempre esteve, né? Muitas coisas às vezes, não sei se são tristes, mas a situação que a gente vê, por outro lado, nossa alma se alegra, porque
louvar a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Sexta-feira, a Emily, minha filha, ela gosta de arrumar, limpar a casa e ouvindo louvor, né? E hoje ela não estava lá, eu senti falta. Falei, filha, senti a falta de você arrumando a casa. Ela por quê? Só porque eu não estava aí, eu falei, não, pode louvor, pô. Você que ia ter que limpar a casa para ele, a casa vai ficar para amanhã. Mas eu senti falta de louvor, de sexta-feira, que você limpar a casa, vai dar um geral a mais. E é gostoso ouvir o louvor de Deus, né? Irmãos, gostaria de compartilhar a palavra de Deus. Fique em Salmos 118. Salmos 118, 27 até o 29. Salmos 118, 27 até o 29. Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. Atai a vítima com cordas até as pontas do altar. Tu és meu Deus, eu te louvarei. Tu és meu Deus, eu te exaltarei. Louvarei ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Bom, eu confesso para os irmãos, eu não sou super crente, tive uma fraqueza, não espiritual, de desânimo mesmo. Às vezes ia para a casa de Deus, às vezes, sabe, uma fraqueza mesmo. Só que no meio dessa fraqueza, a Eliette continuava pregando, ela ia para uma igreja, e algumas vezes eu não ia, algumas vezes ia. E nessa nós fomos fazer uma visita, né? Visita não, ela foi pregar e, para não ficar chato, a Assembleia de Deus de Brás, falei, vou com você, vamos. E ali, a maioria das vezes eu vou e me apresento como vaso, como servo. Erradamente, o certo é dizer a função que tem, né? E ali eu tomei um chacoalhão, porque eu me apresentei como vaso, servo, tal, a pessoa. Ali nisso o pastor foi me apresentar, e ele pediu para mim sentar com a Eliette, com a minha esposa, no altar. Ele, senta aqui, pode sentar aqui e tal. Eu já percebi o local que estava, todos estavam de gravata. Eu falei, não, pode deixar, eu vou ficar aqui e tal, vou tirar uma foto. Queira ou não queira, a gente tem que respeitar o lugar que estamos. Isso eu aprendi com o meu pastor, respeitar e entender. Uso e costume deles são deles, respeita o lugar onde está. E não que eu não poderia, tanto que o pastor falou, eu percebi que você está sem gravata, você está me incomodando, não, pode sentar aqui. Eu falei, não, eu insisti, pode. Ele, não adianta você querer correr, isso eu tinha me denominado como servo de Deus. Porque, apesar de ser presbítero, a gente não deixa de ser um obreiro, um diácono, todas as funções se acumulou até o presbitério. Ele falou, pastor, senhorzinho, eu percebo que você está incomodado por causa da gravata, pode vir. E apesar de você querer correr daqui, o teu lugar é aqui. É presbitério, não adianta você... Eu falei, meu Deus do céu, é Deus falando, né? Porque a gente se afasta um pouco, para de cooperar com o pastor, para de ajudar na obra de Deus. E às vezes eu não estou deixando de ajudar só o pastor, eu estou deixando de fazer a obra de Deus. Queira ou não queira, é obra isso. Aqui dentro ou não, mas também é obra de Deus. Eu falei, não adianta eu querer correr, tem que fazer a obra, tem que ajudar, tem que cooperar em todos os sentidos. E a presença de Deus é maravilhosa, como diz a palavra do Salmo 118. Um culto de gratidão, de ação de graça, como diz esse Salmo 118. É isso, é gratidão. A ação de graça é uma festinha, mas é uma festinha de gratidão. Agradecer tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Não podemos deixar de agradecer. E não adianta eu querer correr do que somos chamados para fazer na obra de Deus. Muitas vezes eu querer correr, mas esse momento foi tão fraco na minha vida, que a pessoa que trabalhava comigo, que falava de Deus, saiu do meu horário. Fiquei sozinho. Veio um mundano. A outra pessoa que também comentava de Deus, não está mais. Então, sabe, tudo foi acontecendo de uma forma tão naturalmente, e os meus olhos espirituais não se abriu para isso. Logo eu estaria igual ao mundano, porque o mundano conseguiu entrar na minha vida, e eu não consegui entrar na vida do mundano. Então eu falei, não, peraí, algo tem de errado, vamos servir a Deus mais, buscar mais, porque quando achamos que estamos fortes, é ali que estamos fracos, vamos buscar mais. E foi o que eu fiz, e buscando mais, orando mais, em nome de Jesus,
Eu vou dar uma oportunidade para o missionário Isaías, vir fazer um versículo aqui, trazer um versículo para nós, para agregar aqui na palavra de Deus, em nome de Jesus. Salve da igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. É bom estarmos, né, na casa do Senhor e adorando o seu santo nome, porque a Bíblia diz que é bom louvar a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Ainda hoje estava falando para um colega de trabalho, né, que do jeito que a nossa barriga, quando o nosso estômago, quando ele está vazio, ele faz barulho, ele ronca, né? E dependendo de onde nós estivermos, né, a gente segura para que quem estiver do nosso lado não escute. Assim é a nossa alma, ela tem sede de Deus. E eu sempre falo, presbítero, que eu preciso buscar a Deus. Eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus, porque também está escrito: sem mim nada podeis fazer. Então, quanto mais nós nos afastamos do Senhor, mas nós ficamos fracos espiritualmente. Não adianta nós tentarmos mostrar para o outro que estamos fortes, que estamos, né, super crente, que não somos. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais o inimigo se afasta de nós. Esta é a verdade. Amém? Eu gostaria de deixar para a meditação da igreja um versículo que se encontra aqui no livro de João 10, que diz assim, João 10, 10 e o 11: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Bom seria se o mundo realmente entendesse isso, não é? O ladrão, que é o diabo, é aquele que desde o início do mundo se levantou contra Deus. A Bíblia diz que ele veio senão matar, roubar e destruir. Estas são as três funções dele. Ele não veio fazer outra coisa a não ser isso. E ele tem conseguido destruir muitas famílias, muitas vidas, muitas pessoas. Ele tem matado, ele tem roubado e destruído. Ainda hoje nós vemos uma reportagem que um rapaz, não sei se o pastor chegou a ver, entrou no shopping e tentou estrupar uma mulher. E a mulher estava sozinha numa loja. E aí quando a mulher entrou no vestiário, lá no troca de roupa, ele entrou e tentou estrupar a mulher e fez de tudo, arrastou a mulher tentando fugir. Sei que a mulher não conseguiu. E entrou ali um homem e percebeu o que estava acontecendo, e foi chegando mais um, mais dois, e agrediram o homem e acabaram matando ele lá fora. Quer dizer, mataram para salvar a vida. O diabo matando, roubando e destruindo. Esse é o segundo caso essa semana, né? A semana passada também passou um caso desse, que a humanidade está cada vez mais revoltada. A falta de Jesus. Se nós não tivermos Jesus no coração, nós não ajudaremos ninguém, não olhamos com misericórdia, porque a cada dia o inimigo usa o ser humano. Para quê? Para que nós venhamos entender que não vale a pena investir no ser humano. E a Bíblia deixa bem claro que Deus amou o mundo, Deus amou o ser humano. A coisa que Deus mais ama é o ser humano. E cada dia o inimigo trabalha de forma veemente para que o ser humano entenda que o ser humano não vale a pena. Não vale a pena dedicar ao outro, não vale a pena investir no outro, mas Deus não usa robôs. Deus não usa aparelhos, não. Deus usa você. Jesus morreu por causa de mim. Ele morreu por causa de você. Ainda que toda a família, a sociedade, a vizinhança nos odeie, há um Deus que nos ama. Há um Deus que deu seu filho. Não foi por causa de carro, não foi por causa de casa, não foi por causa de você. E Deus te ama assim como você é. Ele quer mudar a tua vida, quer mudar a minha vida. Deus jamais desiste do ser humano. Por isso que nós temos que ficar atento à palavra do Senhor. Cada vez mais o amor do ser humano esfria. Por isso que hoje é tão difícil a tal da adoção.
Poucas pessoas querem adotar uma criança. Poucas pessoas querem investir em uma criança, que muitas vezes é abandonada pelos pais, muitas vezes os pais estão nas drogas, porque tem passado muitas decepções. Mas Deus ainda usa ser humano. Deus ainda acredita no ser humano. Por quê? É a sua imagem e a sua semelhança. É o único ser na face da terra que tem a digital de Deus. É a glória, é a coroa da glória de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Por isso, nesta noite nós ficamos com esta palavra. O ladrão veio senão matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele não dá bens financeiros, ele não dá fama, ele deu a sua vida pelas suas ovelhas, para a glória do nome de Jesus. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas, louvo o nome do Senhor. Glória a Deus, né? Às vezes em conversa de família, e a Eliette está conversando, ou eu conversando com alguém, nós pegamos uma mania agora de perguntar: essa frase está legal? Essa resposta está certa? E às vezes até numa discussão mesmo, nós temos que tomar cuidado até com a frase que vai mandar, se vai ser muito forte, vai magoar, é correta. Então agora nós estamos se municiando em tudo, porque há 3 pessoas dentro de nós. Eu via um pastor falando esses dias, internet mesmo. E são 3 pessoas dentro de nós. O que as pessoas vê como nós somos, o que nós achamos o que somos, e o que Deus vê como nós somos. O que nós temos que mais nos preocupar é Deus. Mas o que as pessoas veem em nós, o nosso testemunho diz um pouco. Não temos que se importar com isso, mas diz um pouco do que somos. E nós, muitas vezes, nos vemos errado. Achamos que estamos no caminho perfeito, que somos dono da razão. Por isso que muitas vezes, até numa frase, eu e a Eliette, até posso não, tá legal, não, vai magoar, não manda isso aí não. Dá glória a Deus, agradece. Ah, levou lá alimento para sua mãe. Mas eu também faço. Não, se você mandar essa frase, vai incomodar, vai estar parecendo competição. Um mandou R$400 de compra, o outro comprou 150 de fralda. Não, glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe ele, que multiplique ele. Então, até nas frases, nós temos que pensar. Porque Jesus foi o nosso maior exemplo de vida. Até no caso que o missionário acabou de citar. O que Jesus faria? Mas eu não estou pronto para ser igual a Jesus. Meu amigo, este lugar é para preparar discípulos mais parecidos, não vamos chegar a ser igual a Jesus, mais parecidos com Jesus, igreja. Temos que cada dia mais. O que Jesus faria? O que nós só lembramos da segunda face, mas muitas vezes é numa frase, numa palavra tão simples que você apazigua tudo. Nós não conseguimos ser mais parecido com Jesus. Imagine dar a segunda face, o outro lado da face. Então vamos tentar ser mais parecido. O que Jesus faria? Sempre. Pensa, eu estou aqui numa briga, o que Jesus faria? Não sou Jesus, mas tenta ser um pouco parecido com Ele. O que Ele faria, o que Ele agiria nesse momento. Qual seria a atitude de Jesus? Tentamos mudar cada dia mais. E algo que nós nem fazíamos em casa. Um mandava uma mensagem para o outro, outro já respondia. Hoje em dia não, estamos parando para nos conversar. Está legal? Não, não está. Não, mas se você mandar essa mensagem, vai parecer que você está se incomodando. Porque a frase lida dá 2, 3 interpretações e a pessoa... Então tem que tomar muito cuidado. Então, sabe, vamos pensar bem o que Jesus faria, o que nós responderíamos para ser mais parecido com Jesus. Eu vou convidar o evangelista William, que hoje ele vai nos evangelizar aqui em nome de Jesus. As horas já se vão ficar com uma oportunidade só. E vamos estar de ouvidos abertos aqui para ser evangelizado pelo William, em nome de Jesus. Eu convido todos que fiquem de pé para me ajudar em oração, em nome de Jesus.
Oh Pai amado, Pai poderoso, grandíssimo Deus, neste momento eu não te apresento esse servo porque ele já é apresentado a Ti, Senhor. Ele já faz a Tua vontade, Senhor. Assim como Tu tem explanado a palavra a ele, que ele venha explanar a nós, Senhor. Que a Tua palavra venha entrar em nossos ouvidos, diretamente a nossos corações, Pai. Porque Tu sabe o que necessitamos nessa noite. Não o que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos, Pai amado. Vai de encontro com ele hoje, Senhor. Derrama o Teu Espírito através da Tua vida, Senhor, para que faça a Tua vontade, Pai. Que venhamos se alimentar de Ti, da Tua palavra hoje, Senhor, em nome de Jesus. Assim te agradecemos a Tua palavra. Amém. E as palmas louvam ao Senhor. Graça e paz a todos. Não pretendo demorar muito, né? Não puxar muito. Mas temos que dar graças a Deus, né? Graças a Deus por mais um dia, né? E tudo tem que ser grato a Deus. Rapidamente, em Lucas 17, a partir do 11, que nos diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: Levanta-te e vá, a tua fé te salvou. Amém? Glorioso, soberano Deus, Pai amado, em nome do Teu Filho amado Jesus, quero, meu Deus, Te agradecer. A Ti, Senhor, meu Deus, graça redemos, meu Pai, glória a Ti. Senhor, meu Deus, Pai amado, seja a Tua misericórdia, meu Deus, sobre a minha vida, a vida de cada um, meu Deus. Como somos, meu Pai, necessitados, meu Deus, de Ti. Senhor, meu Deus, porque aqui estamos, meu Pai, porque a Tua misericórdia, meu Deus, tão grande que é sobre a vida de cada um. Senhor, meu Deus, Pai amado, tira a exaltação, meu Pai, tira o nosso ego. Senhor, meu Deus, que tudo seja, meu Pai, para a honra e glória do Senhor. Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a todos, né, eu tenho, né, desde da minha conversão, né, cada dia a gente vê, são passagens, né, da Bíblia, e o tão bom que é da gente falar do amor de Deus, né, e muitas vezes eu nem gosto de dar muito nome da pregação ou administração, mas hoje eu quero dar o nome, porque eu quero ser grato ao Senhor, gratidão. O Rodrigo já até falou, né, gratidão hoje aqui, porque tudo que nós temos passado, nós temos que ser grato a Deus, né? São passagens da Bíblia que a gente vê várias que fala de gratidão. Nós temos o livro de Salmo, principalmente, né, o homem como Davi, o homem que mais agradeceu a Deus, gratidão, que fala de gratidão. Nós temos várias passagens da Bíblia, né? E a gente olha pelo povo lá de Israel, os judeus, na época, né, do Egito, que saíram da terra do Egito para Canaã, foram pessoas, né, também que foram chamadas, né, para essa terra maravilhosa, Canaã, né, e no meio de tudo isso aí, né, foram murmurando, né, a gente vê todas essas passagens, a gente olha na Bíblia, lá em Êxodo, né, a gente vê o que aconteceu com esse povo, né, pessoas murmuradoras, porque não souberam agradecer a Deus, né? Não souberam levar o nome do Senhor e agradecer a Deus. E hoje não é diferente, irmãos, talvez até pior, porque a gente vê hoje o mundo como que está, né? Cada vez a gente está vendo violência, a gente está vendo tanta desgraça que há no mundo, e a gente vê que isso é falta de Deus, é o distanciamento que as pessoas estão tendo de Deus. Deus se afastou? Não, as pessoas que estão se afastando de Deus, né? E hoje eu sou grato ao meu Senhor, grato por tudo, né? Grato
de tudo, levantar do dia, né? Pelo dormir também, né? Que é Ele que permite, né? E a gente levanta. Nós temos sol, né? Nós temos a chuva, né? E nós temos tudo que Deus nos dá, e nós temos que ser grato a Ele. Né? E a gente vê pessoas murmurando, né? Muitas das vezes até a gente murmura, né? Por inocentemente, né? Não sabia agradecer a Deus, e a gente murmura. A gente vê lá em 1 Coríntios 10, né? Que é uma passagem que Paulo fala do povo do Egito, né? Se a irmã quiser pôr o 10, mas eu quiser pôr, né? Tá bom, então vou ler para vocês. Vocês têm uma noção. 1 Coríntios 10, 10. E a gente olha, né? E não murmureis, como também alguns eles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então, é uma passagem que Paulo refere a esse povo, ao povo do Egito, né, murmuradores. E a gente vê que daquela turma que saíram lá do Egito, né, só Caleb, né, da época, e Caleb e Josué, que acabaram entrando lá. Né, e a gente sabe que todos, né, foram dissipados, porque começaram a murmurar. E Moisés, a gente sabe da história, que foi chamado para levar esse povo, um homem escolhido por Deus, e ele que foi né, guiando esse povo. E os murmuradores, né, que nem conheceram a terra maravilhosa. E com essa passagem toda a gente tira o quê? Que os murmuradores, né, ficam para trás, porque não podemos murmurar. Vamos agradecer a Deus, ser grato a Deus, grato por tudo. Eu sou grato ao meu Senhor, que a bondade de Deus sobre a minha vida, a vida de cada um, nós temos que agradecer a Deus, pelo trabalho, pelo alimento, que Deus não deixa faltar, irmão. Né? A gente sabe que lá em Coríntios, em Mateus, a gente sabe muito bem as passagens, que a gente olha todo, né? Passagens bonitas, Lucas, todos os evangelhos, 4 evangelhos, a gente olha, e o que Deus fez, né, pelo povo? E o povo, muitas às vezes, murmuraram. E nós temos que agradecer a Deus. Um povo chamado para seguir a Deus. E Deus sempre tem cuidado de nós. Deus tem cuidado. Infelizmente, esse sistema que nós vivemos, de um mundo corrupto, de pessoas que não sabem agradecer a Deus. Pessoas orgulhosas, ignorantes. A gente passa por cada exemplo, né, no lugar que a gente trabalha, no ônibus, nas escolas. As pessoas não querem. São pessoas mal educadas, infelizmente, e por causa de pessoas orgulhosas, murmuradores, vive nessa perrenga do dia a dia. E eu, cada dia que passa, eu sei o que meu Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família, e na vida de cada um de vocês sabem, famílias que realmente precisam, né, das nossas orações, de cada um de nós, mas primeiramente buscar a Deus. Isso que nós precisamos, buscar cada dia mais a presença de Deus. E voltando lá para aquela passagem dos leprosos, né? A gente olhando bem o que aconteceu, por causa desses 10 homens que estavam leprosos. A gente sabe que lá atrás, né, a gente começa a ler Mateus mesmo, a gente vê lá atrás que os homens que tinham essa lepra eram homens que viviam separados da humanidade, homens que não podiam conviver com a humanidade até ficar sã, né? E esses 10 leprosos, a gente olha, a gente lendo a passagem, a gente vai ver que ele estava separando, só que olhando Jesus passar da lepra, e saíram os 10, e desses 10 voltou só um para agradecer. Por que ele voltou? Porque da gratidão. Ele foi grato a Deus por essa cura, né? E os outros que eram judeus, né, da linhagem de judeus, mas samaritano não era da linhagem de judeu, né? E a gente vê por que samaritano, a gente olha lá atrás, lá, porque houve porque judeus tem essa briga, tinha essa briga lá atrás. Eu não vou entrar em detalhe porque é longa essa se você quiser saber assim, pesquisar, você vai ver porque eles teve a divisão lá do reino do sul, do norte, né? E aí é longa a história. E por isso que eles tinham essa rixa.
E samaritano, Jesus mostrou que o samaritano, ele que voltou para agradecer a Deus, por causa da gratidão. Coisa bonita, né, irmãos? Um samaritano, que não era da linhagem de judeus, era dos judeus antigos, israelita antigo, né, essa lá atrás, mas ele não era. Né? Então, os judeus tinham essa briga entre os samaritanos. Mas por que esse samaritano, né? Você pergunta assim, e os judeus da religião judaica? Né? Por que não souberam voltar a agradecer a Deus? Por quê? Por causa do orgulho. Essa diferença que Jesus mostrou que tinha, por causa do orgulho. E muitas vezes nós também pecamos por causa do nosso orgulho. Infelizmente, irmão, infelizmente vivemos nesse mundo de pessoas orgulhosas. Não é isso que a gente quer, não é isso que a gente está do dia a dia querendo passar, mas o amor, a gratidão de Deus, passar onde a gente trabalha, onde a gente anda, né? Ter essa imagem de Deus, de Jesus sobre a vida de cada um de nós, porque é pela misericórdia do Senhor Jesus que sobre a minha vida, a vida de cada um, que permanece. Mas para isso, irmão, nós temos que lutar, porque tem muitas coisas que Deus não vai descer de lá e não vai fazer, deixou para nós fazer, você fazer, e Ele não vai fazer, mas vai ter coisa sim que Deus vai fazer, mas vai ter coisa não, irmão, que tem coisas que somos nós, e esse mundo que as pessoas estão vivendo, a gente vê falar de guerra, a gente ouve falar, né, das violências que estão acontecendo no mundo hoje, de pessoas cada vez mais entrando em violência, e não se assuste, irmãos, a coisa vai piorar, nesse sentido, tá? No sistema que a gente está falando, mas nós com Deus está conosco, Deus vai dar livramento, nós não vamos deixar de passar também não, irmão, só que há diferença, porque Deus está conosco, Deus vai dar escape, Deus vai dar sabedoria para mim, para você, para passar. Isso não tenha medo, irmãos. Não fique triste com a situação que está. Temos que orar. Sim. Jamais temos que parar de orar. E temos que continuar essa oração do dia a dia. Orar pelos nossos irmãos. A gente vê essa briga que está tendo agora, né, Rússia e Ucrânia. Temos que orar. Mas essas guerras que está tendo, é palavra, é na Bíblia, tá? E não vamos deixar de passar, porque Deus que colocou aqui não é um Deus mentiroso, é um Deus verdadeiro, e tudo vai acontecer. E cada dia, irmãos, que nós passamos por isso, temos que agradecer, ser grato a nosso Deus. Gratidão, é isso que nós temos que fazer, e oferecer a Deus cada dia mais o louvor e a adoração ao Senhor. E vou voltar lá em Salmo 116, que a gente eu gosto de ler também um pouco de Salmos, bastante, porque a gente vê que Salmos foi um livro escrito, né, pelo povo judeu, né, mas tem pessoas também que não tem nome, mas a maioria foi por Davi, todo mundo sabe, né, Davi, o homem todo mundo, né, já pergunta quem foi Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? A gente, quando está no começo do Evangelho, né, a primeira coisa que ensina sobre Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, né? E foi um homem grato, mais grato, se você olhar na Bíblia, Davi, né, tudo que ele passou, né, ser grato. Só que eu vou falar sem dizer que não foi Davi que escreveu, né? Não foi Davi. Então eu estou lendo. Depois eu falo quem foi, mas tem uns já sabem quem foi, né? 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte ou laços da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, e o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples e estava abatido, mas Ele me livrou. Volta
minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem, pois tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes, que por isso falei e estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Sabe quem escreveu? Ezequias, no leito de morte. Quando Deus manda Isaías, porque Ezequias estava no leito de morte: põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. E Ezequias virou para a parede e começou a falar com Deus, orar a Deus. E esse salmo, ele fala bem claro, o que darei, perante a face do Senhor, andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. 12. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Então, Ezequias, coisas maravilhosas que fala do nosso Deus, a bondade de Deus, grandiosidade de Deus. E Salmos, a gente olhar todo esse livro de Salmos, porque quando o povo de Israel, os judeus, sentia, eles escreviam, escrevia porque Salmo, a gente sabe que são canções, versos, da época que os judeus sentiam, passavam, e eles escreviam, por isso que tem canções, versos, louvores a Deus. E tudo isso, irmão, se a gente for ler Salmo todo, a gente vai ver a angústia que passavam, também era escrito. Tudo que o povo de Israel sentia, escrevia. Todo o povo. Moisés, tem também passagem de Moisés, Asaf, coisas bonitas de Salmo. E tudo isso, toda essa palavra de Deus, no coração da gente, que Deus coloca no coração de cada um. E essa humanidade que hoje tem fechado o coração para Deus, não quer ouvir a palavra de Deus. Só que nós, conhecedor da palavra, pela misericórdia, um pouco que nós temos que passar para a humanidade, falar de Deus, falar do Senhor, que através do Filho Jesus, que há salvação. Não há outra salvação, não há outro, senão através do Filho Jesus. Confiam, cavalos, lá em Salmo também, 119, fala, e nós confiamos em quem? No Senhor. E não deixamos de confiar, irmão. Porque eu estava falando de luta, vem sim, mas não deixe de confiar em Deus, não deixe de confiar no nosso Senhor, porque a fé de tudo é Deus, é Jesus que nós temos que se agarrar cada vez mais. E Ele nos abraça, Ele tem que agarrar, abraçar, pegar a nossa mão e segurar. E tudo isso, irmão, nós temos que louvar a Deus, agradecer a Deus, porque tudo que nós temos que adorar a Deus, é clamar o nome do Senhor cada dia mais. Nós vemos tanta passagem bonita na Bíblia, mas também temos exortação, que o povo também, um povo rebelde, também precisa de exortação. A igreja do Senhor, não estou falando quatro paredes, irmão, porque que a gente for olhar, você acha que Deus precisa disso aqui? Não, mas nós precisamos estar aqui, nós precisamos adorar a Deus, isso que nós precisamos, tá ok? Falando de Deus, falando do amor de Deus, se reunindo, porque hoje, irmãos, aquela amizade que nós tínhamos lá atrás, os irmãos sabem de idade aqui, todo mundo, eu já passei de 50, tá, irmão? 51. Lá atrás, irmão, a nossa amizade, irmão, era coisa bonita, a gente tinha uma amizade, conversar, a gente brincava. Hoje não, hoje é tudo nu. Cadê aquela amizade que há 30, 20, 30 anos atrás, que o homem se afastou? Hoje, irmão, é isso aqui, ó. As pessoas estão lá de frente à TV, no celular. E aquela amizade que a gente tinha, de conversar com os irmãos, de conversar com o próximo. E tem se acabado, irmão. Isso é triste. Isso dói, corta o coração, irmão. Por isso que é bom os irmãos se reunir,
Nós vamos se reunir, né, pastor, daqui um dia, né? Glória a Deus, aleluia. E assim, irmão, cada dia mais se reunir, porque nós precisamos sair um pouco desse tal de mundo digital. Porque futuro a gente sabe o que vai acontecer, né? Que hoje é uma briga danada lá do Facebook, do Facebook lá, né? Eu até esqueci o nome dele lá, o Zuckerberg lá, do Facebook, né? É uma briga danada. Um quer colocar chip no cérebro dos humanos, né? E aí por aí vai, né? E tá longe não, irmão. Do jeito que as coisas estão indo, do jeito que as coisas estão indo, não vai demorar muito não. E desse jeito, irmão, nós temos que procurar estar na presença do Senhor, né? E louvar a Deus, agradecer a Deus. Eu fiz um pouquinho de anotações aqui, irmão, porque a gente de vez em quando dá uma esquecida, né? Não é como aquele pastor que a última vez aqui no pregou, que ele nem abriu nem a Bíblia, né? E a gente não, eu coloquei um pouquinho de anotações aqui, porque só pela misericórdia do Senhor. A gente lê a Bíblia, eu leio a Bíblia um pouco, né? Todo dia eu leio a Bíblia, né? Mas a gente não tem essa, só o Espírito Santo mesmo que dá graça a gente, né? Porque a misericórdia do Senhor. Em Salmo também 117, tem uma passagem, já tão próxima aqui do 17, muito bonito, né? Que fala assim: louvai ao Senhor todas as nações, louvar todos os povos. Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Outra passagem bonita, né, irmãos? Muito bonita essa passagem. E cada dia, meu irmão, a gente tem que fazer isso, né? Ser grato a Deus. Gratidão a Deus, ao nosso soberano Deus. Porque a vida, irmãos, ela é assim, ó. Ela vai passar rápida. Nós não vamos ficar muito tempo aqui, né? Daqui a pouco, tem com 60 ou 70, se permitir, né? Deus, que a vontade prevaleça a do Senhor, não a minha nem a de vocês, né? Mas que seja do Senhor que venha prevalecer, né, na vida de cada um. E isso vai passar assim, irmão, né? Eu lembro do meu pai. Meu pai hoje está com 80 anos. Né? E eu trabalhava na roça com meu velhinho lá. Mas meu pai novo, né? Com seus 35, 40 anos, eu lá junto com ele. E hoje meu pai está com 80 anos. E parece estar mais saudável do que eu, hein, irmão? Mas a idade, né, irmão? A gente olhando bem, né? Isso passa assim mesmo. E o cuidado que nós temos que ter, né? O cuidado, né, para que a gente não venha se desviar, que não se afaste de Deus, né? E a Bíblia, lá em Filipenses 4:4, uma passagem muito bonita. Filipenses 4:4. Achei. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor, não estejais inquietos com coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo falando aos Filipenses. Passagem bonita também. Passagem que toca no coração, passagem que entra no coração de cada um de nós, né? Tudo que é honesto, honestidade. Temos que tentar, irmão, e agradecer a Deus, ser grato a Deus, porque hoje é tão difícil, irmão, andar nesse caminho de retidão com o sistema, onde a gente trabalha, a gente é colocado, mesmo até onde eu trabalho, a gente é colocado num certo ponto, irmão. Se a gente não tiver firmado na palavra de Deus, porque é uma desonestidade tão grande, irmão. Aonde a gente vai, aonde a gente está é uma desonestidade. E assim como Paulo fala, seja honesto, tente andar em retidão,
diante, né, de Deus e diante dos homens, porque nós, não é pelo que a gente fala, né, mas nós somos vistos, ó, de longe, andamos, né. Muitos observam assim, o que a gente fala, mas as suas atitudes, a minha atitude, como é que tem sido a atitude nossa? Como é que tem sido a atitude de cada um aí fora? Né? Por isso que, irmão, nós temos que vigiar, nós temos que andar em retidão, tentar cada dia mais orar a Deus, pedir para que Deus nos livre, né, desse sistema corrupto. Porque nós vivemos, irmão, no meio, não é porque a gente não queira, mas a gente está ali no meio. Nós temos que trabalhar, nós temos que levar o sustento à nossa casa, né? Mas andar na retidão, na honestidade. Porque se Deus deixou o trabalho, né, é honesto, tem que ser um trabalho honesto. E isso eu sou grato ao meu Senhor, porque Deus me dá saúde, Deus me dá todo dia, eu levanto cedo da manhã, não reclamo, pelo contrário, levanto e já agradeço a Deus, porque Deus me levantou, me levou meu trabalho, e é ali que eu tiro meu sustento, né, mas honesto, e ali eu tenho tentado todo dia, e ser grato a Deus, gratidão a Deus todos os dias, para que a vida da gente, irmão, se torne cada dia mais em retidão, em caminho limpo, cada dia que a gente anda, ser essa pessoa, né, porque a gente vai errar, irmão, a gente é pecador, né, eu peco, vocês pecam, mas reconhecer que há um Salvador, né, e dos 10 leprosos, né, porque não foi pela cura, irmãos, porque todos receberam essa bênção, não foi pela cura que se refere a essas passagens dos 10 leprosos, foi pela salvação de um, do samaritano. A tua fé te salvou. Foi a cura? Não, foi a fé. Ele foi curado, recebeu a bênção. Porque os judeus, né, não voltaram para agradecer a Deus. Agradecer ao Senhor pela cura. Por causa do orgulho que eu tinha falado lá atrás. Mas teve um que realmente foi salvo. De 10. Por aí a gente tira esse exemplo do samaritano. Homens, né, samaritano que era mal visto pelos judeus, mas Deus dá exemplos maravilhosos de samaritano, né? Daquele outro que teve, que encontrou lá caído, né? Que foi pelos salteadores, levou, né? Pagou todo o gasto, né? E passaram, né? Passaram 2, no terceiro o samaritano, né? O levita que, né, bem visto, passou, mas veio o samaritano, irmão, e acolheu, levou o moço para hospedagem, né, que tinha lá lá em Israel, e levou, e foi curado, e pagou toda a despesa, por mal que era visto. E a gente olhando desses leprosos, o que você faria? O que eu faria? A gente já voltava para agradecer a Deus. A gente tem essa capacidade de chegar a esse ponto de dizer: Senhor, tem misericórdia. Senhor, precisamos de Ti. A gente tem que refletir, irmãos. Refletir, porque se nós damos um passo errado, falso, nós vamos cair. Se nós não olharmos onde nós estamos pisando, nós vamos cair. Mas quem é o nosso sustentar? É Deus que sustenta nós. É Deus que tem nos agarrado. E esse cuidado que nós temos que pedir para Deus todos os dias: Senhor, cuida de nós, cuida de mim, cuida da minha família, cuide de cada um do meu próximo, que precisamos ser cuidados, que Deus tem cuidado sim, Deus tem cuidado, e eu sou um crítico de louvores, tá, irmão? Mas não quero criticar louvores, não. Eu observo muito a palavra de louvores, né? E às vezes lá em casa eu fico observando, eu falo: está errada essa passagem, porque a gente olhar, né, de louvor, mas tem uns louvores, irmão, que toca no coração da gente, muitos louvores bonitos,
né? Porque vou dar um exemplo para vocês, irmão. Mexa com a minha estrutura. Isso é complicado, irmão. Se vocês olharem bem, não tem como Deus mexer na estrutura. Porque se mexer, irmãos, o ser humano não aguenta. Então, a letra observando. Mas tem louvores, irmão, que é coisas lindas. Toca no coração da gente. Né? Coisas que louvar a Deus, né? A falar de Deus. Em casa eu fico ouvindo bastante. Louvores a Deus. Por causa da gratidão. Ser grato a Deus. Grato por tudo. Grato por estar aqui. Grato por estar conversando, falando de Deus. Porque Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Glória a Deus. E aleluia, irmãos. Nós temos que pensar, nós temos que parar. Muitas das vezes, né, e de estar olhando tanta noticiário, né, porque a gente não vive de notícia, irmãos. O cristão não tem que viver por notícia. Porque a gente olha, lógico que a gente olha, mas não tem que estar preocupado, irmão. Né? Nós temos que estar preocupados com o quê? Lá em cima, salvação. É o reino, é o céu. É a nossa maior riqueza. Aqui, Deus nos abençoa. Porque, irmão, ser grato a Deus, gratidão, Deus tem nos abençoado. Né? E ser próspero, irmão, é uma coisa bem clara. Próspero não é riqueza. Ser próspero é Deus suprir com as minha e a tua necessidade. O que você está precisando? E Deus vai suprir. Que muitas vezes as pessoas pensam que ser próspero é ser rico. Mas tem tanta gente riqueza aí. Tem tudo, riqueza, mas não tem nada. Por que não tem nada? Salvação. E nós temos tudo, salvação. Então, e próspero, a pessoa próspera é esse. Né? Que Deus tem suprido toda a necessidade. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, porque estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisa, você voltar ao texto lá atrás, que coisa que Jesus está falando? 3 coisas, irmão. Comer, vestir e o beber. Deus está prometendo isso. Essas 3 coisas, somente. É isso que você voltar ao texto, é que está falando. Buscai primeiramente o reino de Deus. Aí vem essas 3 coisas aqui na terra. Comer, vestir e beber. Que Deus não tem deixado faltar, irmão. E muitas vezes nós murmuramos. Muitas vezes está faltando isso. Aí está murmurando. Muitas vezes está murmurando com o sol quente, com a chuva. Para que tanta chuva? Não é assim? Pisou na lama. Pisei na lama, chato. Obrigado, Senhor, que o Senhor fez chover. Porque a terra está molhada, vai plantar, né, porque a gente também precisa, né? Como é que nós vamos se alimentar se não chove? Tem a passagem em Salmo 113, que fala da chuva, fala sol. Então a gente tem que agradecer a Deus por tudo. Irmãos, são 9 horas, né? E assim, irmão, é muito bom falar de Deus, muito, né, satisfatório. E assim, irmão, ser grato ao Senhor, gratidão a Deus. E eu sou grato, né? É bom a gente pensar um pouco, a gente refletir um pouco, né? Não murmureis, né? Quando eu lá em 1 Coríntios 10:10, né? O povo que saiu lá, os israelitas, os judeus, quando saíram lá do Egito, foram para a terra maravilhosa, já saíram, né, na boa, mas depois começaram a murmurar. E Deus abençoando, Deus mandou maná do céu. E Deus mandava, Deus fez a rocha sair água. Deus deu tudo de bom. E o pessoal murmurando. E aí o que aconteceu? Não sabe a história, né? Amém? Irmãos, vamos levantar e vamos agradecer a Deus. Eu só tenho que agradecer a Deus. Eu agradeço o pastor Davi, né? O pastor Davi colocou lá na lista lá. Eu estou meio assim para falar de Deus, assim, ficar aqui, irmão. Assim, se a gente se ajuntar e tudo, aí eu falo de boa, mas quando chega aqui dá uma... eu fico meio... Mas eu louvo a Deus, eu louvo pela vida do pastor Davi, né? E assim, a vida de cada um dos irmãos, né? Eu orar, eu peço que vocês orem por mim, pela minha família, porque eu sou necessitado de orações dos irmãos. Amém? E vamos refletir um pouco. Orar? Querido eterno Pai, soberano Deus. Senhor, meu Deus, Pai amado, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Senhor, meu Deus, grato, Senhor, meu Deus, por essa bondade.
Sou grato, meu Senhor, meu Deus, Pai amado, pelo dia, meu Deus, que o Senhor nos deu, e esse começo de noite, meu Pai, na Tua presença. Senhor, meu Deus amado, bendito santo Deus, meu Pai. Como eu sou grato, Senhor, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus amado, preenche, meu Pai, os nossos pensamentos, meu Deus, de Te agradecer e ser grato ao meu Senhor, meu Pai. Que nós não viemos murmurar, meu Pai, por nada. E sim, meu Deus, bendito santo Deus, Pai amado. Louvado seja, bendito santo Deus, Pai amado. Pela vida dos irmãos, eu quero, meu Pai, Te agradecer. Quero Te agradecer, meu Senhor, meu Deus amado, por tudo, meu Pai, seja o meu trabalho, o Senhor tem dado meu sustentar, meu Pai, pelo lar que o Senhor tem dado a cada um de nós. Senhor, meu Deus, Pai amado, sei que muitos, meu Deus, tem estado, meu Pai, e tem pago, meu Pai, aluguel, e que o Senhor tem permitido, mas sim, Senhor, meu Deus amado, que essas pessoas também venham a ser gratas, porque o Senhor tem dado condições, meu Pai, de pagar. Senhor, meu Deus, que o Senhor nunca deixe de faltar, meu Pai, sobre os nossos lares, meu Deus amado, o que nós necessitamos, meu Pai. Senhor, meu Deus, Pai amado, bendito santo Deus, e que Tuas bênçãos, meu Pai, as bênçãos do Senhor venham sobre a vida de cada um de nós, e que seja as bênçãos, meu Pai, bênção que o Senhor, meu Pai, da Tua vontade, Senhor, nos guarda, nos proteja, e nos leva, meu Pai amado, nossos lares, nos guardando, nos protegendo. Senhor, meu Deus amado, Te louvo e Te agradeço, e ser grato ao meu Senhor, e ser gratidão a Ti, em nome de Jesus, Te louvo e Te agradeço, Pai, amém. Obrigado, agradeço a Deus. Pensei que eu ia falar 15 minutos. Amém, glória a Deus. Palavra abençoada, né, irmãos? Deus continua usando a evangelista Simão Willam. Que palavra boa para nós refletirmos, amém? Que Deus abençoe a todos. Amanhã nós temos um culto especial aqui às 19h30. Vai ser uma noite de louvor, de adoração. Vai estar aqui ministrando a palavra de Deus o pastor Robson, um amigo nosso de longa data, pastor de uma igreja batista renovada aqui pertinho, no São Luís. Então os irmãos estejam conosco. Estaremos aqui a partir das 19h30 adorando ao Senhor, fazendo isso que o Willam me falou, gratidão, louvando ao Senhor por gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Amém? Quero agradecer também a presença do nosso amigo ali. Qual o nome do senhor? Não entendi. Michael. Amém. Obrigado pela sua presença, viu? Volte mais vezes. Amanhã nós temos culto às 19h30 e no domingo às 18 horas nos reunimos aqui para o culto da família e para a ceia do Senhor. Estará trazendo a palavra de Deus para nós o pastor Marcelo Vieira, um amigo nosso que já levamos lá na rádio, e no próximo domingo ele estará aqui nos trazendo a palavra de Deus e estaremos ceando. Amém? Faça assim com as suas mãos. O Willam já orou. Que o grande amor de Deus nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo esteja com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Vão em paz, que Deus vos abençoe. Aplauda aí o nome do Senhor.